Glória a Deus, aleluia. Estamos no segundo dia do ano de 2025, abraçando o ano como um presente da parte de Deus. O novo de Deus está sendo desembrulhado. Que o poder de Deus seja contigo e com toda a tua família. Vamos orar? Espírito Santo de Deus maravilhoso, te agradecemos pelo presente da vida, te agradecemos pelo presente do novo, está sendo desembrulhado para nós. Temos 364 dias em branco para escrevermos junto contigo. Queremos a tua vontade, Senhor, queremos que prevaleça os teus planos para a nossa vida. Consagramos todo o ano ontem e continuaremos consagrando a cada dia, a cada uma das nossas atividades. Venha nos ajudar com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Queremos viver uma vida proveitosa. Queremos que a nossa jornada, que a nossa história deixe para os nossos descendentes um legado. Queremos marcar a nossa geração com a nossa vida, e só poderemos fazer isso com a tua ajuda. Contamos contigo. Nos cobre com o teu sangue, cobre todos da nossa família, nos protege, nos livra do mal. Por favor, Senhor, seja muito presente nas nossas vidas, nos instruindo a cada dia. Aumenta a nossa capacidade de aprender, aumenta a nossa fome e sede de estar estudando a tua palavra. Nos ensina como orar, como prevalecer em oração, como trazer o sobrenatural para o nosso dia a dia. Queremos que o reino de Deus esteja prevalecendo em cada uma das nossas atitudes. Queremos ver o reino de Deus expandido na nossa própria família. Declaramos que este ano todos os nossos amados serão alcançados pela tua graça, pelo teu favor. É um ano de curas, de maravilhas, de sinais, de poder, de muito livramento, de muita conquista. Já te agradecemos em nome de Jesus. Estamos entrando em 2025 da melhor forma de todas. Começando do zero, tudo foi zerado, é um novo início. No estudo de ontem nós vimos a importância de ir colocando tudo que está em desordem da nossa vida, irmos colocando a mão na massa para colocar em ordem. Deus é um Deus de ordem e decência. O Espírito de Deus mora dentro de nós e está à nossa disposição para nos ajudar a arrumar a nossa casa, a arrumar os nossos pensamentos, a arrumar os nossos relacionamentos, a arrumar as nossas finanças. Nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Vamos cada dia desse mês arrumar um armário, arrumar roupas, bolsas, objetos, bijuterias, livros, jogar fora aquilo que precisa ser jogado fora, fazer dinheiro com aquilo que pode ser feito dinheiro, gerar vida através daquilo que pode ser doado, que pode ser útil a outra pessoa. Nessa jornada, nós precisamos tornar ela muito proveitosa. Marcos 8, do versículo 36 ao 37, fala sobre isso. Que lucro terá o homem em ganhar o mundo inteiro e causar dano à própria vida? Haverá alguma coisa mais valiosa do que a própria vida da pessoa? Se formos dirigir as nossas vidas pelos nossos próprios pensamentos e pelas nossas escolhas, podemos estar acreditando que estamos construindo muito, estar envolvidos com muitas atividades. No entanto, o que realmente vai valer são as definições de Deus para o que é uma vida proveitosa. Podemos estar pensando que estamos conquistando muita coisa, mas estamos causando mal à nossa própria vida, à nossa própria família. Uma vida proveitosa, ela é o resultado de hábitos proveitosos. É por isso que ontem nós enfatizamos a importância de consagrar a Deus os nossos planos, as nossas atividades, as nossas intenções, as nossas realizações. Aquilo que for válido para Deus, Ele vai nos ajudar. Aquilo que não é válido para Deus, por termos consagrado a Ele, Ele vai de alguma forma ministrar aos nossos corações, fazer com que a gente entenda que escolhemos errado, que pegamos um caminho errado. Cada um de vocês foi desafiado a colocar em ordem a própria casa. Arrumar a nossa casa, arrumar os nossos ambientes, jogar fora aquilo que está quebrado, aquilo que não tem nenhuma utilidade.
tudo que mantemos em casa quebrado e sem utilizar está servindo para atrair pobreza e ruína. Nós precisamos analisar item por item o que é que estamos mantendo dentro da nossa casa. Analisar os nossos recursos. Os recursos, eles existem para gerar vida. Quando está dentro de casa parado, não está gerando vida nem para nós e nem para outra pessoa. Tudo que temos de recursos nós devemos estar utilizando. Se está parado na nossa casa, nós podemos doar. Ao doar, estamos fazendo com que aquele recurso cumpra o seu propósito, gere vida para outra pessoa, gere vida para outra família. Alguns itens podem ser vendidos, vão gerar dinheiro que vai gerar vida. Para criarmos espaço para as novas coisas que Deus vai trazer para a nossa vida, nós precisamos eliminar o velho. Se as nossas casas já estão entulhadas de coisas, elas não têm espaço para o novo de Deus. Deus não vai trazer mais coisas para colaborar com o entulhamento das nossas vidas. Casas entulhadas, elas demonstram um ser humano que está entulhado. Pensamentos entulhados, sentimentos entulhados. Nós precisamos trabalhar no nosso interior e nós precisamos trabalhar nas nossas casas. Livrar as nossas casas de todo o peso morto. Livrar a nossa mente de pensamentos mortos. Livrar as nossas emoções de sentimentos mortos. Que possamos utilizar esse bom hábito, criar esse bom hábito de todos os dias, seguir a vida arrumando mente, emoção e os nossos espaços físicos. Armários, gavetas, prateleiras, podemos arrumar todos os dias algo, até que a nossa casa vai estar completamente arrumada. Tudo nela vai estar funcionando, tudo vai estar em ordem, refletindo o que? A glória de Deus. Nós vimos ontem que tudo que nós fazemos deve refletir a glória de Deus. Uma casa bagunçada, ela não reflete a glória de Deus. Ela reflete a confusão que existe dentro de nós. Vamos arrumar o que precisa ser arrumado dentro de nós. Vamos arrumar as nossas casas. Vamos arrumar o nosso corpo. Que tal colocarmos metas e objetivos para cuidar melhor da nossa alimentação, cuidar melhor de uma rotina de exercícios e uma rotina de sono. Uma rotina bem criada de alimentação saudável, exercícios e sono vai trazer para nós energia para vivermos o melhor de Deus. Vivermos longos anos saudáveis. Que isso possa começar agora em 2025. Nós precisamos começar hoje com o que nós temos hoje. Fazendo já o que pode ser feito já. Ponto que eu quero trabalhar com vocês alguns dias é sobre a oração. Para vivermos o melhor que Deus tem para nós, nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Esta é a maneira que nós abrimos espaço para que o sobrenatural se manifeste nas nossas ações, nos nossos projetos, nos nossos ambientes. Quando oramos, perguntamos a Deus algo, entregamos a Deus as nossas angústias, as nossas dores, recorremos a Deus e pedimos ajuda, pedimos a cura. Nós estamos nos colocando na presença de Deus para entregar a Deus e também para esperar o que Deus vai trazer para nós como resposta. É muito, muito importante que todas tenhamos gravado dentro de nós que oração não é tempo perdido, não é tempo desperdiçado. Ao contrário, oração é um dos melhores e maiores investimentos que nós podemos fazer com o nosso tempo. A oração, ela gera frutos para todas as áreas da nossa vida. Quando oramos, estamos alinhando os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, as nossas vontades com as vontades de Deus. Estamos nos colocando como um vaso para ser preenchido, um vaso que fica na presença de Deus, recebendo o renovo espiritual, renovo emocional, renovo de ideias. Quando oramos, nós vemos como todas as coisas vão se tornar mais produtivas e mais frutíferas nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, em todas as áreas que envolvermos Deus em oração, nós vamos ver resultados melhores do que os nossos. Quando um homem trabalha, quando uma mulher trabalha, o que ele vai ver é o resultado do seu trabalho. Quando nós oramos, o que nós vamos observar
é o resultado do trabalho de Deus. E o trabalho de Deus, ele é sobrenatural. Ele vai traspassar a eternidade. Mais vale tempo em oração do que ação sem nenhuma oração. Ponto número 2 que eu quero lhe chamar a atenção é que apenas a oração é capaz de transformar vidas. A oração traz cura, a oração traz resposta, a oração traz libertação. É a oração que permite que o reino de Deus seja manifestado no meio de pessoas mortais como nós. Quando você lê os evangelhos, você vê os discípulos interagindo com Jesus, perguntando a Jesus, aprendendo com Jesus. E uma das perguntas que eles fizeram para Jesus em Lucas, capítulo 11, versículo 1, foi: Senhor, nos ensine a orar. Esta é a pergunta que todos nós devemos fazer. Senhor, diante dessa situação, diante dessa crise, diante desse problema, me ensine a orar. Eles estavam diante de algo que tinha chamado muita atenção deles, por isso que eles fizeram essa pergunta. Eles não tinham ficado sem orar até aquele momento. Acontece que a oração que eles tinham utilizado até aquele momento não estava servindo para resolver o que eles precisavam resolver. Jesus, naquela pergunta, traz para eles uma resposta. É o texto que todos os cristãos conhecem, pois foi chamado de O Pai Nosso. De fato, o que Jesus estava fazendo era respondendo a um questionamento, a uma necessidade dos discípulos, entregando para eles orientações específicas sobre como orar, qual era a ordem, o que deveria ser feito, o que deveria ser falado. E o que aconteceu depois que Jesus falou, que o texto foi registrado, foi que muitas pessoas pegaram aquele texto de forma literal para ficar recitando na íntegra o Pai Nosso, recitando de forma repetitiva. Eu não sei se vocês sabem, eu não nasci no Evangelho. Eu nasci cristã, sim, uma família católica apostólica romana. Nas tradições católicas apostólicas romanas, nós aprendemos o Pai Nosso de forma memorizada. Eu não lembro nem quantos anos eu tinha quando eu já sabia decorado não apenas o Pai Nosso, mas também a Ave Maria e o Santo Anjo. Eram as minhas 3 orações da noite. Eu não dormia sem recitar aquelas 3 orações. No entanto, o que eu aprendi muito cedo, eu aprendi um decoreba. Eu não pensava no que eu estava falando, eu não aguardava o que Deus iria trazer para mim. Eu recitava e eu acreditava que aquelas palavras mágicas eram suficientes para trazer para a minha vida a proteção de Deus. Essas não são as únicas orações que o católico aprende e passa de filho, neto, bisneto, decorado. Existe o credo, a salve rainha e várias outras orações com os nomes que eles colocam. O problema é que muitas dessas orações têm conteúdos riquíssimos, mas por ser um texto decorado, um texto onde você simplesmente entrega como se fossem palavras mágicas que ativassem o mundo mágico, ele não traz o que Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando o Pai Nosso. Jesus estava ensinando as pessoas como chegarem na presença de Deus, qual a atitude, o que falar, como falar primeiro. Ele não estava ensinando palavras mágicas para serem decoradas e ser repetidas. Jesus estava ensinando as pessoas a chegar na presença de Deus com um coração agradecido, com um coração humilde. Jesus estava ensinando quem era o maior, quem era o menor. E nós vamos aprender isso nos próximos dias. Apesar de nesse texto ele estar respondendo algo específico sobre a oração, este não é o único lugar que nós aprendemos com Jesus sobre a oração. Jesus era a pessoa mais ocupada, com mais atividade. Imagina, o Filho de Deus morando na terra. Quantas coisas ele não tinha para resolver todos os dias. Ele nos ensina a importância da oração quando ele exerce uma vida de oração. Jesus orava todos os dias. Ele orava na presença dos discípulos, ele se isolava para orar sozinho, ele tirava períodos de oração, ele estava o tempo inteiro falando com Deus para exercitar comunhão. Ele precisava dizer o que ele precisava a Deus e ele ficava na presença de Deus para receber de Deus as instruções, as orientações, a ajuda que vinha do alto. Nós precisamos, então, aprender o mesmo.
As palavras que nós levamos até Deus, elas são as nossas palavras. Não importa levar as palavras de outra pessoa, ainda que aquela pessoa seja extremamente eloquente. Nós precisamos entender qual é o fundamento da oração. E um dos principais fundamentos da oração é entrar em comunhão com Deus. Para eu entrar em comunhão com qualquer pessoa, eu tenho que ser eu mesma. Eu tenho que levar a outra pessoa o meu coração, os meus pensamentos, as minhas necessidades, da minha maneira. Para que seja estabelecida a comunhão, eu tenho que ficar um pouco e ouvir a outra pessoa. No caso, eu preciso ouvir Deus. Se eu não tenho um ouvido apurado para parar e me aquietar e ouvir Deus, eu posso exercitar, falar para Deus tudo o que eu preciso e parar para ler a palavra de Deus. Na hora que eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou exercitando escutar Deus. Desta forma, vai haver comunhão. Eu falo, eu paro, eu escuto. Na hora que eu escuto, significa que eu estou recebendo. Quando eu estou entregando e eu estou recebendo, estabeleceu-se aí a comunhão. Um dos principais motivos que nós oramos é para estabelecer comunhão. Através da comunhão, nós vamos desenvolver intimidade. Através da intimidade, nós vamos cada vez mais receber de Deus o que para Deus importa e cada vez mais a nossa vida vai estar alinhada com Deus. Intimidade que respeita, intimidade que ama, intimidade que honra, intimidade que é capaz de abrir mão da própria vontade para agradar o Criador. Vamos, então, nesses dias, caminhar nos conceitos sobre a oração. Mas não apenas caminhar nos conceitos, vamos praticar a oração. Vamos compreender que Deus atende a nossa oração. Pessoas mortais, pessoas comuns, pessoas que colocam para Ele o seu coração, a sua necessidade, em forma de uma frase, em forma de uma petição, em forma de um clamor, em forma de uma súplica, na hora do desespero, em forma de muito choro, em forma que sem forma, porque quando estamos atribulados, as nossas frases podem não ter sequência lógica, elas estão apenas colocando para fora a nossa dor. Quanto mais nós nos permitirmos chegar na presença de Deus sendo nós, mais nós estamos abrindo e trabalhando o canal para a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus aumentar. Eu não sei dizer quantos anos eu apenas repetia frases, repetia a oração do Pai Nosso, da Ave Maria e do Santo Anjo, como eu falei aqui para vocês, até eu ter a verdadeira compreensão do que é a oração. Eu quero que você analise a sua vida. As suas orações, elas são meras repetições ou você realmente está extravasando com Deus as suas necessidades, as suas dores? Que você, como eu, decida que nesse ano de 2025 eu vou aprofundar, eu vou melhorar o meu tempo de oração, a minha verdade na oração. Eu vou permitir ser cada vez mais eu, porque eu quero ser eu na presença do meu Criador. Se eu tenho liberdade para ser eu, é na presença daquele que me criou. Se na presença daquele que me criou eu não consigo ser eu própria, eu tenho que falar de outra forma, eu tenho que mudar a voz, eu tenho que mudar as palavras, eu tenho que ser formal, eu tenho que trazer escrita, está muito complexa, não vai haver comunhão. Que nós possamos analisar isso, que nós possamos, através da oração, atrair ainda mais a presença de Deus para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias. E fazendo isso, nós vamos cada vez mais estar em contato com a nossa própria essência e com o nosso Criador. Se você está comigo, se você está gostando dessas metas, desses objetivos, de começar o ano sabendo o que fazer, sabendo aonde você vai trabalhar para viver o melhor que Deus tem para você, para viver o novo de Deus, escreve aí nos comentários. Esse 2025 eu vou orar mais. Quando eu perguntei para Deus como começar o ano, Ele disse: comece do básico. O básico é arrumando a vida, arrumando as metas, arrumando as atividades, arrumando a casa e orando. Vamos aprender sobre oração, mas vamos também seguir profetizando. As profecias, elas constroem aquilo que está no coração de Deus. As profecias criam, as profecias trazem a realidade. Ao longo deste mês, nós vamos profetizar em cima das 12 áreas que foram profetizadas ontem.
O poder da vida e da morte está na língua. Nós vamos usar a nossa língua para gerar vida nesse ano de 2025. O Salmo 35:28 diz: minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Que nós possamos profetizar aqui e seguir ao longo do dia, escolhendo as palavras que geram vida, para permitir apenas que essas sejam as que saem da nossa boca. Vamos lá? Nós profetizamos e declaramos que neste ano de 2025 a nossa família terá experiências sobrenaturais com Cristo. Todos da nossa casa ouviremos a voz de Cristo, estudarão a palavra de Cristo, entenderão a vontade e o coração do Senhor Jesus. O nosso Rei alcançará a todos. E você que concorda diz amém ao fim de cada profecia. Em 2025 declaramos que é o ano que mais nos consagraremos, nos renderemos a Deus, aos seus propósitos, ao que Ele tem para nós e para nossa família. Em 2025, os nossos filhos serão usados poderosamente por Deus nesta terra. Eles se destacarão com sabedoria, inteligência, o favor, a graça de Deus estará com eles. Eles serão honrados aonde Deus os levar. Em 2025, nós declaramos que a proteção, a instrução e a direção de Deus estará guiando a nós e toda a nossa família. Viveremos em paz, uma paz que excede todo o entendimento, e veremos todas as relações familiares usufruir de uma harmonia perfeita. Em 2025, o Espírito de Deus fará com que recebamos força para construir tudo o que Deus tem colocado em nossos corações. Teremos o nosso discernimento espiritual aumentado, assim como a nossa coragem e ousadia firmada na rocha que é o nosso Cristo. Em 2025, declaramos que as nossas necessidades serão supridas pelas riquezas infinitas de Deus. Do norte e do sul, do leste e do oeste, Deus já está enviando para nós aquilo que nós precisamos para dar ênfase ao nosso propósito. Declaramos e profetizamos que as bênçãos de Deus nos alcançarão, fazendo com que cresçamos, avançamos e prosperemos. Declaramos que em 2025 somos livres, pois já fomos perdoadas por Cristo e o escrito de dívida que havia contra nós e a nossa família foi rasgada na cruz do Calvário, e nós nos apropriamos do que Cristo fez ali para os nossos dias. Em 2025, somos envolvidas a cada instante pelo poder que ressuscitou a Cristo. Todas as áreas das nossas vidas estão sendo levantadas, elevadas, da mesma forma que Jesus foi levantado até a presença de Deus. Em 2025, Deus está nos concedendo acesso a oportunidades divinas, a conexões sobrenaturais. Fatos e coisas extraordinários serão mais do que comum nos nossos dia a dia. Em 2025 é o ano que mais percebemos e perceberemos sermos usados de forma ousada. A nossa caminhada com Cristo será uma caminhada forte. Acessaremos a porção dupla do favor e da unção de Deus para as nossas vidas e para as nossas famílias. E a última profecia, em 2025 estamos florescendo, pois esta é uma nova temporada, uma temporada de expansão que foi iniciada no dia 1 de janeiro e vai se concluir no dia 31 de dezembro. Até lá, floresceremos para a glória de Deus. E você que concorda, diga amém. Vamos orar? Espírito Santo de Deus maravilhoso, nós te amamos, nós precisamos do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos auxilia em todas as esferas, em tudo que nós precisamos. Nos ajuda a orar com mais frequência, a orar com mais eficácia, a orar com mais eficiência. Nos ajuda a sermos nós mesmas orando. Nos ajuda a acreditar que o Senhor está em comunhão perfeita e divina conosco quando estamos abrindo as nossas bocas para clamar pela tua ajuda, pela tua instrução, pela tua iluminação.
Colocamos a nossa família diante do Senhor, colocamos as nossas necessidades diante do Senhor. Que o Espírito de ressurreição esteja trabalhando em todas as nossas áreas que estão derrubadas, arruinadas, caídas. Que o Senhor nos ajude a colocar a mão na massa, na parte que nos cabe. Que o Senhor nos ajude a sermos perseverantes, a todos os dias trabalharmos naquilo que já podemos trabalhar. Que o Senhor nos ajude a eliminar as desculpas. Que o Senhor faça com que queiramos aprender. Que o Senhor coloque em nós uma vontade enorme e uma ação da mesma proporção, no sentido de fazermos aquilo que agrada ao coração de Deus em todas as áreas, em todas as nossas escolhas. Nos ajuda a sermos mais semelhantes ao nosso Pai, a estarmos no caminho que Ele tem para nós. Sabemos que o que Deus tem para nós é o melhor. Nos ajuda a acessarmos o reino espiritual, a gerarmos junto contigo grandes e maravilhosos feitos para nós e para a nossa família. Trazermos à existência o que mais queremos viver, mas que ainda não é real. Pelo Espírito, nós já declaramos que somos mais do que vencedoras. Pelo Espírito, nós já declaramos uma grande mudança, uma grande transformação nos nossos lares. Pelo Espírito, nós já declaramos uma grande transformação no nosso ser. A nossa mente alinhada com a mente do Pai. O nosso coração, emoções alinhadas com as emoções do Pai. As nossas ações alinhadas com as ações de Deus. Estamos prontas, Senhor, para sermos ensinadas, para sermos capacitadas e para trabalharmos mais no sentido e na direção que o Senhor tem para nós e para a nossa família. Queremos ser usadas por Ti para expandir o reino de Deus nas nossas próprias vidas, nas nossas próprias casas, nos nossos bairros. Queremos ser instrumento de avivamento. Aviva a Tua porção em nós. Aviva tudo que há para ser avivado no nosso lar. Queremos declarar que os nossos maridos são bênçãos, que os nossos filhos são bênçãos, que a nossa casa é linda, maravilhosa, abençoada, porque ela está sendo consagrada, cuidada, zelada por cada uma de nós. Queremos orar umas pelas outras, abençoando cada família que faz parte deste exército que ora, que intercede, que se submete a Deus, que aprende com Deus, que tem fome de Deus. Derrama, Senhor, a Tua instrução, derrama o que o Senhor tem de melhor para cada um aqui. Vem suprindo cada necessidade, necessidade financeira, necessidade relacional, necessidade espiritual, necessidade material, necessidade de saúde, em nome de Jesus. Seja você junto comigo uma bênção nesse ano de 2025. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô. Deixe aí o seu legal para esse estudo. Copie o link, convide outras pessoas para caminharmos juntas. Aguardo todas vocês amanhã.